Nós saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite de gratidão pela vida do Lucas e da Samara. Os recebemos com muita alegria, bem como os demais familiares, e vamos orar neste momento a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, reconhecendo que foi o Senhor que instituiu o matrimônio para a felicidade do gênero humano. Queremos, ó Deus, colocar este momento na tua presença, pedindo que o Senhor abençoe esse momento. Abençoe a vida do Lucas, da Samara, dos familiares aqui presentes, dos irmãos, dos amigos. Que seja um momento de testemunho do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convidamos a todos a se assentarem. Louvamos a Deus, irmãos, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. Parte integrante desta cerimônia está também compreendido o efeito civil, quando nós estaremos cumprindo aí aquilo que requer o magistrado civil no que diz respeito ao casamento do Lucas e da Samara. Portanto, nós vamos ter agora o momento destinado ao efeito civil. Queremos também convidar aqueles que vão participar deste momento como testemunhas, assinando também o livro junto ao Lucas e a Samara. Vamos participar deste momento enquanto nós vamos ouvir. Com este ato singelo, mas muito importante, Lucas e Samara estão casados segundo as leis de nosso país. Porém, conscientizados da necessidade de buscar a bênção do Senhor para viver esse novo estado civil, agora de casados, eles comparecem à casa do Senhor para receber a bênção do Senhor e também ser instruídos. Reverendo Eduardo participou conosco da preparação do casal e vai trazer uma mensagem neste momento. Ouçamos. Boa noite a todos, é uma alegria estar com vocês aqui neste momento, especialmente ao Lucas e Samara. Louvamos a Deus pela vida de vocês e por essa oportunidade tão preciosa para a realização desse enlace matrimonial. E quero nesse momento fazer uso de dois textos. Um deles já foi inclusive citado no início aqui dessa celebração, que é o texto de Hebreus capítulo 13, verso 4, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O outro texto que eu quero também fazer menção é Provérbios capítulo 5, verso de número 18, que diz:
Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Nesses dois textos temos declarações claras de como o matrimônio é valorizado pelo Senhor. Mudam-se culturas, mudam-se costumes, todavia a família, diante dos olhos do Senhor, continua sendo uma instituição nobre, alvo do seu olhar constante e fonte de bênçãos para aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus, e critério também de juízo para aqueles que desprezam o conselho do Senhor. Todavia, visto que o matrimônio é manancial bendito, fonte de alegria e prazer, como podemos desfrutar dessa bênção, uma vez que somos pecadores e muitas vezes vemos na experiência comum que nem sempre o lar parece o melhor lugar para se viver? É esse o nosso desafio, o desafio de vocês dois que vão começar a jornada conjugal a partir desse momento. É um desafio imenso. A vida está cheia de expectativas, também de dificuldades e de lutas que serão enfrentadas ao longo da jornada de vocês. Entretanto, visto que nós olhamos a Escritura, o que a Escritura nos apresenta, podemos concluir que o casamento é ainda plano de Deus, é o propósito dele para que possamos viver em família, se assim for da sua vontade, ter filhos e nos alegrar pelo cuidado do Senhor, pela sua provisão. Então, quero encorajá-los nesse início de caminhada e, para isso, compartilhando apenas dois princípios ou duas condições fundamentais para que Samara e Lucas, bem como todos os demais que pensam em se casar ou já estão casados, possam viver um casamento abençoado, prazeroso e para a glória de Deus. Este é o desejo do nosso coração, esse é o nosso objetivo. Com esse propósito nós vamos compartilhar então essa exposição neste momento tão especial para vocês. Em primeiro lugar, o casamento ele exige amor e exige sacrifício. O texto de Efésios, capítulo 5, verso 25, nos diz: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É importante, quando olhamos para esse texto, lembrar que quando buscamos na Escritura exemplos de famílias, de lares, vamos perceber que todos os lares viveram alguma dificuldade, experimentaram alguma dor, algum desafio. E, portanto, o exemplo maior, o padrão estabelecido que Paulo apresenta na carta aos Efésios para a família, e falando de maneira mais direta aos maridos, é para que o marido ame a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor, então, exige, sim, um sacrifício. É bom destacar que o aspecto romântico do amor, ele é belo, ele é importante. Certamente vocês têm desfrutado desse aspecto durante esse tempo de namoro e noivado e certamente irão continuar desfrutando ao longo do casamento de vocês. Porém, quando olhamos para a Escritura, o mandamento de amar o próximo vai muito além do aspecto romântico. Vamos ver, por exemplo, o que diz na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, que é um capítulo que trata abundantemente sobre o amor, mas no capítulo 13, versos 4 até a primeira parte do versículo 8, que nos interessa para esse objetivo aqui, o apóstolo Paulo assim diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Veja muito bem então, Lucas e Samara, que é desse tipo de amor, esse amor que se doa, que se entrega, que se sacrifica em prol do outro. Sabemos que Cristo nos amou, Cristo amou a igreja e si mesmo se entregou por ela. E é esse modelo de amor que o apóstolo Paulo então aplica para o relacionamento conjugal. Esse tipo de amor que vai além apenas do aspecto sentimental e romântico. Esse tipo de amor que está disposto a se doar e se sacrificar. Obviamente que o texto também fala sobre a importância e de papéis específicos da mulher. Contudo, devemos enfatizar como um primeiro princípio este amor que é sacrificial. O segundo princípio, que como fundamento básico eu gostaria de desenvolver com vocês,
É o que está escrito na carta de Pedro, no capítulo 3 da sua primeira carta, no versículo de número 7. O apóstolo Pedro diz que: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Novamente, se olharmos para esse texto, desde o primeiro versículo até o versículo 7, os primeiros 6 versículos, a ênfase está no papel da mulher, na responsabilidade da mulher, como ela deve se conduzir. Nos versículos 7, então, o apóstolo Pedro dedica a atenção novamente aos maridos, como responsável do lar, como cabeça do lar, chamando a atenção especificamente para uma vida comum. Muitas vezes os casais iniciam a sua jornada pensando em um casamento extraordinário, de dias fantásticos. Entretanto, a vida cristã, a vida conjugal, a vida ela é uma vida comum. Existem questões que são rotinas do lar, da vivência comum do dia a dia, e o casamento então ele tem muito mais de rotina do que de momentos extraordinários. O fato de ser assim não significa que não possa haver ou desenvolver a partir desses momentos comuns coisas extraordinárias e dias extraordinários e maravilhosos. A Escritura, ou à luz da Escritura, o cristão deve compreender que muitas vezes as intervenções de Deus ocorrem nos momentos extraordinários, nos momentos ordinários do cotidiano, a fim de proporcionar relacionamentos extraordinários com Ele e uns com os outros. Um bom exemplo que podemos extrair e pensar de coisas comuns que se tornam extraordinárias é o próprio fato de Cristo ter vindo ao mundo em um lar comum, de uma jovem chamada Maria e José, o seu prometido esposo, ambos jovens, e foram responsáveis não somente de dar à luz a Jesus, que é o nosso Salvador, mas como casal jovem inexperiente de criá-lo, de educá-lo e prepará-lo, humanamente falando, para aquele ministério extraordinário que ele desenvolveu ao longo da sua vida. Deus, na sua sabedoria, não escolheu que Jesus viesse em um lar de um casal já experimentado, com muitos filhos, com uma vida já desenvolvida. Antes, pelo contrário, a partir de algo comum, de um relacionamento comum, Deus então usou daquele casal, daquele lar tão simples, para que, por meio deles, Cristo viesse ao mundo, se encarnasse e cumprisse todo o ministério para a nossa salvação. Portanto, são nos momentos ordinários, nas coisas comuns do lar, que muitas vezes Deus vai proporcionar a vocês e proporciona a todos nós momentos extraordinários de contentamento, de satisfação, de realização e de um lar que realmente glorifica o Senhor. Portanto, que vocês possam desfrutar disso e aproveitar esse tempo que vocês terão da convivência, do lar, da vida conjugal que vocês estão começando a partir de agora. Como que nós podemos concluir tudo isso? Que lições nós extraímos de tudo isso? Bom, objetivamente nós vimos então 2 princípios fundamentais: um amor que se sacrifica, um amor que se doa, que se entrega, e uma vida comum do lar, onde nessa vivência comum vocês experimentarão momentos maravilhosos. Mas eu quero concluir usando uma outra passagem da Escritura que está no Salmo de número 128. Para aqueles que não conhecem, nós temos 2 salmos em sequência que falam abundantemente sobre a família, o Salmo 127 e o Salmo de número 128. A ênfase no Salmo 127 são as lutas da vida do homem, onde sem a direção de Deus ele tenta construir seu lar e fazer tantas coisas, mas o nosso foco será no Salmo 128, onde o salmista declara que, diferentemente de uma situação ordinária, de alguém que sem Deus está tentando construir a sua vida com todo empenho, mas com muito sacrifício e sem contar com a bênção do Senhor, o Salmo 128 já mostra o contrário. É alguém que teme o Senhor e, como resultado
desse temor ao Senhor, as suas escolhas são feitas então de maneira sábia e Deus se compromete em abençoá-lo e o faz abundantemente. O Salmo 128, que vai ser o último texto que nós faremos a leitura, o Salmo diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse salmo tão pequeno, mas tão rico, tão belo, o salmista diz que esse homem que está empenhado em edificar a sua casa, em desenvolver a sua família, ele é um homem bem-aventurado, ele é um homem feliz, e essa bem-aventurança está ligada diretamente ao ponto fundamental: ele teme o Senhor. E porque esse homem teme o Senhor, ele anda nos seus caminhos. Então é uma fé alinhada com uma prática. Um homem que teme a Deus e vive de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Esse homem que teme o Senhor também é um trabalhador. O verso 2 deixa isso muito claro. Esse homem é comprometido com o seu trabalho, com as suas realizações, e a partir desse trabalho, de maneira honesta, ele traz o sustento para o seu lar. Esse homem, ele é bem sucedido naquilo que ele realiza, porque ele conta com a bênção do Senhor. Mas esse homem também, ele vive a vida comum do lar. Versículos 3 e versículo 4 diz que esse homem, ele tem a sua esposa no interior da casa. Essa esposa é dedicada, ela é cuidadosa com as suas tarefas, tem filhos que sentam com eles à mesa e são bem-sucedidos no lar. Isso tudo é prova da bênção do Senhor, da providência do Senhor. E o salmista termina no versículo 5 e versículo 6 dizendo que o Senhor te abençoe. Um desejo excelente, desejando que o Senhor continue abençoando esta família, este homem, para que ele veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. E termina ainda com um desejo que aponta para uma expectativa de promessa: e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Se aprouver o Senhor conceder a vocês 2 filhos, e quem sabe uma vida longa segundo a vontade dele, que vocês também possam, como um casal que teme ao Senhor, ver os filhos dos filhos e se deleitar no Senhor. Quero concluir então dizendo para Lucas e Samara: o casamento é uma bênção. Olhando para o mundo, nós somos chocados com tantas dificuldades, com tantos lares destruídos, com tantas pessoas que não entendem a verdadeira importância e valor do casamento. Mas quando olhamos para a Escritura, a despeito dos próprios desafios do ambiente familiar, de todas as dificuldades deste mundo caído, nós podemos perceber que o lar ainda é o palco onde Deus nos abençoa. Podemos experimentar de forma maravilhosa a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor e alegrar com a família que o Senhor nos concede. Meu desejo então, Lucas e Samara, é que vocês vivam uma vida longa diante do Senhor, desfrutem da vida conjugal, aproveitem cada oportunidade e que o Senhor os faça próspero dentro do lar de vocês, como uma família bem-aventurada, bem-sucedida, e que vocês sempre reconheçam que é a graça, é a bondade do Senhor, e que vocês possam então, por causa da palavra do Senhor e confiando nos princípios que ela apresenta, viver um lar para a glória de Deus e um lar que vocês possam se alegrar constantemente nele. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que essa palavra também encontre guarida no coração de todos aqueles que estão conosco neste momento. Que Deus nos abençoe e amém. Vamos permanecer de pé, vamos ouvir mais um louvor. Enquanto isso, nós vamos ter a entrada das alianças através da Fernanda, que é irmã da Samara. Vamos ouvir o louvor e ter a entrada das alianças.
No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos. Podem assentar, irmãos. Esse é o momento das alianças, quando nós selamos, então, este momento do casamento com este símbolo, a aliança que aponta para o pacto que Lucas e Samara estão realizando nesta noite na presença de Deus. O que mantém um casamento no campo humano, uma vez que nós necessitamos totalmente da graça de Deus, mas no campo humano nós sempre dizemos que é a palavra empenhada. É esse pacto que vocês fazem diante das testemunhas, da família da fé, da igreja aqui representada e diante de Deus. É firmar este compromisso. E a aliança representa e simboliza este pacto. Quando eu olho para esta aliança que está aqui no meu dedo anelar, Samara e Lucas, eu me lembro de 8 de janeiro de 2000. Estamos prestes aí, eu e minha esposa, a celebrar as bodas de prata, 25 anos, se Deus nos permitir, no próximo janeiro. Portanto, a aliança aponta para isso, que eu tenho um compromisso com ela. E assim, vocês, ao colocarem estas alianças, jamais retirem do dedo de vocês. Quando a vida prolonga pela graça de Deus, e às vezes nós até ganhamos uns quilos a mais, às vezes a pessoa tira a aliança e fala, pastor, estou sem aliança porque ela não está servindo, é hora de dar um jeitinho de alargar a aliança, porque não pode deixar de usar. A aliança é que conta para a sociedade que vocês têm um compromisso um com o outro, e isso é maravilhoso demais. Estes anéis representam este selo do pacto, de amar um ao outro, até que a morte os separe. Este é o princípio do casamento, conforme nós ouvimos aqui na mensagem. Estes anéis, então, são símbolos deste amor, da constância, da pureza, de um verdadeiro amor conjugal, servem como lembrança do compromisso, levando-os ao cumprimento dos deveres. A lembrança leva ao cumprimento dos deveres, e é por isso que eu peço a vocês nessa hora, Lucas e Samara, que fiquem de frente um para o outro, por favor, e peço à igreja que fique de pé para testemunhar esse momento. E eu vou perguntar ao Lucas, que pode continuar olhando, para Samara. Lucas, você recebe Samara como a sua legítima esposa, com o propósito de amar, honrar, defender ela, sustentá-la, cuidar, ser-lhe fiel em todas as coisas, na saúde ou na doença, na alegria ou tristeza, fartura ou escassez, até que a morte os separe? Fale sim, bem forte aqui no microfone, para que todos possam ouvir, Lucas. Sim. Igualmente, Samara, olhando para o Lucas, você recebe o Lucas como seu legítimo esposo, com o propósito de amar, honrar, cuidar dele, ser-lhe fiel e submissa em todas as coisas, na saúde ou doença, alegria ou tristeza, fartura ou escassez, até que a morte os separe? Sim, Samara? Sim. Eu peço, então, ao Lucas, que é o cavalheiro, que tome a iniciativa e coloque no respectivo dedo, anelar da mão esquerda da Samara, a aliança, selando este momento. Igualmente, Samara, a Bíblia diz que o amor é assim, O amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, e nós sabemos que amor com amor se paga, então você vai retribuir esse amor com o seu amor, colocando
a aliança no dedo anelar da mão esquerda do Lucas. Eu peço a vocês que se ajoelhem, por favor. Peço ao reverendo Eduardo que venha aqui, para que nós possamos, após o louvor que nós vamos ouvir, orar por este casal. A igreja permaneça de pé enquanto nós vamos ouvir esse louvor e vamos orar por este casal enquanto ouvimos o louvor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel assim. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade, que nos faz crer nas promessas benditas e eternas que tu tens para nós também em família.
E é com base nesta certeza de que Tu és fiel, é que nós, ó Deus, agora concluímos esta cerimônia na certeza de que Tu haverás de estar no cotidiano da vida do Lucas e da Samara. Ó Deus, abençoa este lar que nasce, que ele realmente e verdadeiramente nasça para a glória do Senhor. Abençoe, ó Deus, esta família, que seja uma família que possa espelhar, ó Deus, a glória do Senhor, que por meio da convivência destes queridos irmãos, outras pessoas possam se achegar à fé, ao ver neles o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Abençoe, ó Deus, os filhos, que se assim for da Tua vontade, Tu haverás de conceder a eles, que eles venham, ó Deus, como herança do Senhor, como diz a Tua palavra, para trazer ainda mais alegria a este casal, a esta família. Ó Deus, abençoe as famílias aqui representadas, que o Senhor renove os votos aqui dos cônjuges, abençoe aqueles que não são casados e que estão aqui conosco, que eles sejam também impactados, ó Deus, e desejem participar de um momento assim, no tempo do Senhor, que Tu possa prover, ó Deus, para os nossos jovens esposas submissas, fiéis ao Senhor, e para as nossas jovens maridos que tenham o temor do Senhor e que as amem como Cristo amou a igreja. Ó Deus, nós Te louvamos por este testemunho deste casal nesta noite, ao se unir pelos laços do matrimônio. Te agradecemos pela família do Lucas e pela família da Samara, que os prepararam para este momento, educaram eles, ó Deus, nos caminhos do Senhor e contribuíram, ó Deus, para que eles chegassem a este momento e que agora, ao deixar a casa paterna, eles realmente constituam uma família que possa louvar o nome do Senhor. É a nossa oração, na dependência do Teu Espírito e no nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, em especial sobre a vida do Lucas e da Samara, desse lar que nasce, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Lucas, você vai ajudar a sua esposa a se levantar. A sua primeira tarefa de um homem casado. Graças a Deus por isso, irmãos. Podem assentar, a igreja pode se assentar. Queremos então declarar, reverendo Eduardo, como ministro do Evangelho, na autoridade da palavra do Senhor Jesus, declarar casados Lucas e Samara. Que Deus os abençoe grandemente. Eles vão fazer algumas fotos. Convido aqui a Isabel já está aqui, que vai conduzir, chamar os familiares, e depois eles vão fazer a saída e receberão os cumprimentos no salão social de nossa igreja. Na saída nós ouviremos mais um louvor. Agora nós vamos nos assentar e vamos aguardar as fotos que eles farão aqui à frente. Mas eu e o reverendo Eduardo vamos cumprimentá-los, né? Primeiramente, por favor.
Muito bem. Nós vamos ouvir mais um louvor, e enquanto nós ouvimos, os noivos vão fazer a saída, eles descerão para o salão, e nós vamos também descer. Nós temos elevador aqui, a igreja, nessa porta à minha esquerda, em especial os irmãos idosos poderão utilizar do elevador, mas nós vamos ficar de pé e vamos aguardar a saída dos noivos. Que Deus abençoe a família que nasce para a glória de Deus. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço.